E aí, pessoal, continuando aqui o nosso treinamento de manufatura. No vídeo de hoje, a gente vai estar vendo sobre as ordens de produção e o planejamento das ordens de serviço. Então, agora que a gente já criou a nossa lista de materiais, a gente pode aqui dentro do módulo de fabricação entrar em operações e ordens de produção. E aqui a gente vai conseguir estar criando a nossa primeira ordem de produção da nossa mesa. Então, o primeiro passo aqui vai ser selecionar o nosso produto. Então, eu vou buscar aqui pela nossa mesa. Ela não apareceu nessa primeira lista, então eu vou em pesquisar mais. E aqui eu consigo já ver o nosso produto. A gente vê que a lista de materiais já é automaticamente lida aqui pelo sistema. E a lista de componentes ela já é preenchida de acordo com a lista de materiais. A gente consegue ver também aqui na aba de ordens de serviço que cada uma das operações que a gente preencheu lá na lista de materiais também já é automaticamente preenchidos. Beleza. Agora eu vou salvar a minha ordem de produção e já vou confirmar ela também. Agora que eu já confirmei a minha ordem de produção, o primeiro passo vai ser a separação dos materiais. Então, a gente já consegue ver que a gente tem disponibilidade de estoque para cada um dos materiais em suas quantidades. Para que a gente faça a reserva desses materiais, assim como um picking no inventário, a gente tem o botão aqui de verificar disponibilidade. E assim como no inventário também, a gente tem o executar agendador dentro da aba de planejamento. E o que esse botão faz? Basicamente, ele vai estar entrando em cada uma das nossas ordens de produção e vai estar verificando a disponibilidade dos materiais. Então, a gente pode fazer por qualquer um dos dois caminhos. Nesse caso aqui, eu vou estar verificando a disponibilidade somente dessa ordem de produção. E a gente vê que, como a gente já verificou a disponibilidade, os materiais já foram reservados aqui para a nossa ordem de produção. Perfeito. Agora, com os materiais já reservados, a gente vai estar fazendo o planejamento das nossas ordens de serviço, que seria cada uma das operações da lista de materiais. Então, a gente tem a preparação do topo da mesa, a serragem das pernas da mesa e a montagem da mesa. E o tempo de cada uma dessas operações não é só o tempo que a gente colocou na lista de materiais. E se a gente entra aqui na mesa, a gente consegue ver que para a preparação do topo da mesa era 60 minutos. Serragem das pernas era 120 minutos. E montagem da mesa, 90. Só que na nossa ordem de produção, ele também vai estar somando o tempo de pré-produção e pós-produção que a gente configurou lá no centro de trabalho. Então, o centro de trabalho, estação de serragem, ele tem esse tempo de preparação de 40 minutos. Por isso que a operação de preparação, por exemplo, que era 60 minutos, foi para 100 minutos. E na montagem da mesa, que era uma operação de 90 minutos, como a linha de montagem tem aí 15 minutos de pré-produção e 15 minutos de pós-produção, totalizando ali 120 minutos. Outro detalhe é que a gente vê que a coluna de data de início programado está vazia. Isso porque a gente ainda não realizou o planejamento dessas ordens de serviço. E para isso, a gente vai estar clicando no botão plano. Essa data que é preenchida, ela é baseada na disponibilidade do centro de trabalho. E para que a gente consiga estar visualizando um pouquinho melhor esse planejamento das ordens de serviço, a gente pode estar clicando aqui dentro de operações e ordens de serviço. Aqui a gente já consegue ver as 3 operações dessa nossa ordem de produção, número 12, e aqui dentro das ordens de serviço a gente também consegue ter a visão do calendário. Então, clicando aqui em cima no ícone do calendário, aqui a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor como que as ordens de serviço foram planejadas, contando com o horário de trabalho dos centros de trabalho. Então, essa nossa segunda operação, por exemplo, ela ia exceder o horário das 5 horas e ela vai ser finalizada só no dia posterior. E uma funcionalidade bacana dessa visão do calendário é que a gente pode reagendar facilmente nossas operações clicando e arrastando nela. Se eu quisesse que ela tivesse começado às 8 da manhã de hoje, eu poderia ter clicado e arrastado dessa forma, certo? E quando tem conflitos de agenda, igual eu vou colocar as 3 no mesmo horário. Quando a gente volta aqui para visão da lista, ó, a gente já consegue ver alguns alertas. Então ele fala que tem um erro de planejamento,
porque a gente tem planejado ao mesmo tempo operações na estação de serragem. Então, vou clicar em replanejar, e dessa forma ele já vai estar arrumando novamente os horários. Voltando aqui na visão do calendário, ele já organizou novamente para mim. Mas e se eu quisesse que essa ordem de produção começasse amanhã às 8 da manhã? Eu poderia voltar lá na nossa ordem de produção, vou alterar a data programada para que seja amanhã às 8 da manhã. Vou salvar e vou clicar novamente no botão plano. O que vai acontecer? Na hora que a gente voltar lá nas ordens de serviço, a gente já consegue ver que a operação 1 vai iniciar às 8 da manhã e as outras duas operações vão seguir aí na sequência, beleza? E agora a gente vai voltar aqui na visão da lista e a gente vai começar a concluir as nossas operações. Então a gente tem aqui os botões de iniciar, bloquear, e a gente consegue visualizar um pouquinho mais as informações da nossa ordem de serviço, clicando nesse ícone com a flechinha para cima. Dessa forma, a gente já consegue ver a data planejada, a gente vê a duração prevista, a gente vai fazer o registro do tempo trabalhado nessa operação aqui, monitoramento de tempo, e a gente tem aqui a instrução de trabalho que a gente registrou lá dentro da nossa lista de materiais. Para essa operação da preparação do topo da mesa, a gente tinha colocado uma orientação em forma de texto. Então, a gente tem aqui o textinho já para que o operador consiga estar seguindo essas orientações. E para o preenchimento do monitoramento de tempo, a gente pode estar utilizando aqueles botões de iniciar. Então, clicando em iniciar, ele já começa a contabilizar o tempo e a gente já consegue ver o botão do pausa, eu consigo pausar essa contagem e iniciar ela novamente, e eu consigo estar concluindo a minha operação. Agora que ela já foi concluída, a segunda operação já fica com o status de pronto, e eu consigo visualizar a minha operação que foi concluída, removendo esse filtro de andamento pronto ou pendente. Olha, ele já aparece aqui para mim, novamente, agora com status de concluído. Mas, na realidade, eu não gastei somente 11 segundos para realizar essa operação. Eu posso vir aqui alterar a duração real e preencher que a gente trabalhou 100 minutos. Ou então a gente pode novamente clicar no ícone com a setinha para cima e fazer o preenchimento aqui correto das linhas. Então ele marca aqui até as pausas que eu fiz. E ele marca também esse tempo compensado que eu coloquei por último. Vou manter dessa forma, vou clicar em salvar. Vou fechar aqui. E agora eu vou iniciar a minha segunda operação, que é a serragem das pernas da mesa. Para esse, eu vou clicar no botão com a flechinha para cima. Para essa operação, a gente tinha cadastrado um PDF como instrução de trabalho. Então, a pessoa ela vai estar conseguindo visualizar as instruções aqui em formato de PDF. Muito bacana. E, nesse exemplo, a gente vai estar preenchendo o monitoramento de tempo aqui manualmente também. Então, vou estar adicionando aqui uma nova linha. Como vai estar iniciando às 13h44, eu vou colocar que vai finalizar às 16h24. Totalizando aí os 160 minutos. Perfeito. Outra informação que a gente tem que preencher aqui no monitoramento de tempo é a produtividade, como que esse tempo foi gasto. Então, eu vou colocar aqui que foi um tempo totalmente produtivo, beleza? Vou clicar em salvar e vou fechar aqui a visualização. Agora a gente já consegue ver que a duração real foi atualizada. Só que o status da nossa ordem ainda está como pronto. Então, a gente vai ter que iniciar ela aqui pelo botão para poder concluir. Ok. Agora a nossa montagem já está com o status de pronto. Vamos visualizar como ficou a instrução de trabalho que a gente colocou, nesse caso, com o Google Slide. Então, eu tenho aqui as orientações de montagem da nossa mesa. Ok. Vou fechar aqui. Vou finalizar dessa forma para não ficar um vídeo tão extenso. Então, iniciei e concluí. E vou atualizar o tempo gasto como 120 minutos. De fato, foi o tempo que a gente gastou para montar a nossa mesa. Agora, com as nossas ordens de serviço já concluídas, a gente pode voltar lá na nossa ordem de produção. Inclusive, isso poderia ser feito, né? O botão de iniciar e concluir também apareceria aqui dentro da nossa ordem de produção.
Mas como a gente já concluiu cada uma das operações, a quantidade consumida já foi atualizada, a quantidade produzida também, a gente já pode concluir a nossa ordem de produção. E concluindo a nossa primeira ordem de produção, entrando aqui no produto mesa, a gente consegue ver que a gente já tem uma unidade na mão. Voltando aqui na nossa ordem de produção, a gente já tem aqui dois novos Smart Buttons, tá? Movimentos de produto, e vai estar me mostrando a transferência dos materiais do meu estoque para a minha produção e da minha produção para o estoque com o produto já finalizado. Então, esse foi o vídeo sobre as ordens de produção e ordens de serviço. Se você gostou, não deixa de dar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo desse treinamento.